Ricardo e eu limparemos toda essa sujeira. Você me ajuda? Claro. Eu lavo a louça, e você guarda tudo no armário. Não. Atílio não sabe colocar as coisas nos devidos lugares. Mamãe ficará nervosa quando chegar do trabalho e for preparar o jantar. Eu guardarei a louça. Atílio, você limpa o fogão e seca os pratos e talheres. Depois de organizarem a cozinha, Agnes levou Ricardo até a padaria, e os dois jovens entregaram o currículo ao dono da padaria, que olhou para Ricardo e perguntou: Você não tem experiência, rapaz? É o seu primeiro emprego? Sim. Eu trabalhava com meus pais no sítio da família. Tenho experiência em ordenhar vacas e apartar os bezerros delas. Isso é experiência para campo. Aqui o leite da vaca vem na caixinha ou no saquinho, brincou o dono da padaria, que continuou: Você tem boa aparência para ficar no balcão. O emprego é seu. Veja bem. Estou lhe dando um voto de confiança somente porque apareceu aqui ao lado de Agnes, que é uma boa menina. Eu a conheço desde o berço. Obrigada, seu Gaspar. Ricardo será um ótimo atendente. Tenho certeza disso, comentou Agnes. Ele começará amanhã e terá folga às sextas-feiras. Ficamos abertos até a tarde para atender aos fregueses aos sábados e domingos. Não quero reclamações pelos horários de trabalho. Tem outro aviso importante. Não espalhe os comentários que rolam na vizinhança. Escute o que os clientes falam, mas não repasse o que ouviu. Não quero confusão com os fregueses. O salário é o mínimo, mas pode ficar com as gorjetas que receber quando servir as mesas. Ricardo e Agnes deixaram a padaria animados. Ela sempre desejou trabalhar ali, mas sabia que sua mãe não permitiria. Magda queria que os filhos se dedicassem aos estudos para depois encontrarem uma boa colocação no mercado de trabalho. Depois que se separou do marido, ela passou a cuidar sozinha de Atílio e de Agnes. Era advogada de uma grande empresa e dedicava-se exclusivamente ao trabalho e aos filhos. Gostaria muito de trabalhar aqui com você, Agnes comentou. Por que não entrega seu currículo ao seu Gaspar? Não posso, Ricardo. Mamãe não me deixaria trabalhar em uma padaria. Ela é rígida, quando se trata de formação profissional. Não quer que meu irmão e eu trabalhemos antes de nos formar. Ah, como eu queria que meu pai pensasse dessa forma. Lá em casa, temos de ir para o campo antes de o sol nascer. Crescemos embaixo das árvores frutíferas do sítio, enquanto minha mãe cuidava da horta e dos bezerros. Assim que aprendemos a andar, começamos a ajudar nas tarefas do sítio. Que horror! A criança fica exposta a insetos e a outros perigos embaixo dessas árvores. Não é tão ruim assim, Agnes. Temos contato com a natureza e crescemos fortes. Essa não foi minha realidade. As crianças aqui da cidade são tratadas como príncipes e princesas. Minha mãe, no entanto, não teve tempo de mimar a mim e ao meu irmão. Foi a babá quem cumpriu esse papel. Tive muita sorte de nossa babá nos tratar com carinho. Princesinha Agnes, todas as meninas desta rua foram tratadas desta forma. Aposto que ficaram todas mimadas. Só posso falar das meninas que conheço. Não conheço todos que vivem nesta rua. E a moça que mora naquela casa, por exemplo? Você diria que ela é mimada? Ricardo apontou para a casa de Aline, tentando descobrir um pouco mais sobre a ex-noiva do irmão. Aline? Ah, ela é uma pessoa fraca. Não tem força para reagir aos problemas e fazer o que deseja. É uma moça que aceita com facilidade o que desejam que ela faça. Deseja saber se Aline é mimada. É a mais mimada das moças deste bairro. Filha única, teve de tudo. Só não aprendeu a dar valor à vida. O que quer dizer com isso? Nada, deixa para lá.
Quer conhecer meus amigos do colégio? Eles estão jogando vôlei na quadra da escola. Vamos até lá. Vou lhe apresentar a turma toda. Ótimo. Assim, farei muitos amigos. Capítulo 17. Era tarde da noite, quando Atílio retornou da faculdade e encontrou Ricardo saindo da padaria. Os dois atravessaram a rua juntos, conversando, e pararam diante da casa de Aline. Reni ouviu vozes na rua e apareceu no portão da casa ao lado. Como estava escuro e sua visão já se mostrava um tanto precária, ela não notou a semelhança entre Ricardo e seu grande amigo Rômulo. Notando que se tratava de Atílio, ela deu início a um de seus discursos em defesa do estimado amigo desencanado. Você deveria ter vergonha na cara e não passar mais diante desta casa, Atílio. Conscientize-se de que desgraçou a vida dessa família. Eu não esperava isso de você, rapaz. A senhora está ultrapassando todos os limites, dona Reni. Eu não tive, nem tenho culpa de nada. Queria ver se estivesse diante da família de Rômulo. Tenho certeza de que não juraria a inocência, como faz comigo. Você não me engana, Atílio. Teve culpa na morte de Rômulo, sim. Vamos embora. Essa mulher é a louca. Comentou Atílio com Ricardo. Em seguida, o rapaz olhou nos olhos da velha senhora e disse: Cuide de sua vida, dona Reni. A mulher retornou ao interior da casa, falando alto e afirmando que Atílio era um assassino. Ricardo estava curioso para descobrir o que Reni sabia sobre o acidente do irmão e decidiu que, na manhã seguinte, ele puxaria conversa com a mulher, quando ela fosse à padaria. Ricardo acompanhou Atílio e perguntou: Atílio, você realmente teve culpa no acidente desse Rômulo? Claro que não, Ricardo. Não sou culpado pela morte do noivo de Aline. Um dia, eu lhe contarei o que aconteceu, mas hoje estou precisando descansar. Tive uma prova difícil na faculdade, não fui bem, e minha cabeça está cheia. Meu carro quebrou e o deixei na oficina. E, para completar o dia, essa mulher, que era maluca por Rômulo, me acusa de tê-lo matado. Essa velha e Rômulo tinham. Não sei. Mas ela ficou de um jeito quando ele morreu. Tudo indica que essa doida amava o noivo de Aline. Será que Rômulo e ela tiveram alguma coisa? Não creio que ele tenha dado atenção a dona Reni nesse sentido, mas acredito que essa velha maluca tenha fantasiado algo com ele. Ela tem a língua e a mente cheias de veneno. É uma pessoa que ainda precisa evoluir muito. Que modo estranho de ofender alguém. Estou nervoso. Não disse isso na intenção de ofendê-la, Ricardo. Só afirmei que ela está atrasada no caminho evolutivo. Quando os dois chegaram à frente da casa de Atílio, Ricardo despediu-se, atravessou a rua e entrou na pensão. O rapaz tomou um banho rápido e deitou-se. A mente de Ricardo estava agitada com os acontecimentos daquele dia, e ele apenas desejava descobrir se Reni estava realmente dizendo a verdade. Ele queria muito conhecer Aline, mas Agnes contou-lhe que, desde o acidente, a moça se trancara em casa e não conseguia retomar sua rotina. Ricardo perguntava-se: por que Aline não retornou à sua rotina? Ele deduziu que a moça sentia o peso da culpa por ter levado o noivo à morte. Tenho certeza de que ela é culpada. Ricardo acreditava que Aline traíra Rômulo, e só pensava em vingar-se da moça. Vou reduzi-la a pó. Ela nunca mais estragará a vida de alguém. Ricardo deu 2 socos no travesseiro para extravasar um pouco a raiva que estava sentindo, virou para o lado e tentou dormir. Quando amanheceu, o rapaz pulou da cama, vestiu-se e apressou-se para chegar ao trabalho no horário. Ele tomou o café da manhã entre um freguês e outro, que entravam e saíam levando consigo pães quentinhos. Ele estava ansioso para ver Reni entrar na padaria, pois queria obter informações dela. O tempo passava, mas Reni não aparecia.
Ricardo foi limpar algumas mesas que ficavam do lado de fora da padaria e avistou a velha senhora dizendo impropérios para a mãe de Aline. Laodiceia deixou sua casa, atravessou a rua e seguiu para a padaria. Ao vê-la, Ricardo correu para o balcão para atendê-la. Depois do costumeiro bom dia, ele perguntou: como a senhora suporta essa vizinha ofendendo sua família? Tenho muita pena de Reni, pois ela era uma mulher maravilhosa. Me ajudou muito quando precisei. Ela pode falar o que quiser. Não dou importância. Apenas estou triste por ter perdido minha velha amiga. Reni era vizinha de minha mãe e me viu crescer. Ela mora naquela casa há muitos anos. Não sei por que se virou contra nós. Deve ter acontecido algo grave para ficar tão amarga. Desde a morte do noivo de minha filha, Reni ficou assim. Rômulo era muito atencioso e prestativo com ela. Era ele quem trocava o botijão de gás da casa dela. Ele frequentava a casa dessa senhora somente quando ela precisava de algum favor. Reni o tratava com carinho e com uma intimidade estranha. Coisa de gente de mais idade. Creio que seja carência afetiva. Ela vive sozinha e, quando encontrou alguém que lhe deu atenção, acabou se apegando. Ela deve ter sentido muito a morte de seu genro. Isso é verdade. Nunca havia visto Reni chorar tanto. Nem quando o irmão dela morreu, eu a vi ficar tão triste. E olha que esse irmão era o único parente que ela tinha. Pobre Reni. Bem, tenho que voltar para casa. Foi um prazer, rapaz. Nossa! Você se parece muito com meu falecido genro, o Rômulo. Fique longe de Reni, pois ela pode pensar que você é Eri. Não brinque com isso. Não sou esse rapaz. Depois que Laodiceia deixou a padaria, Ricardo voltou para a porta do estabelecimento e ficou observando o comportamento das duas mulheres. Ele tentou ouvir as bobagens provocativas de Reni, contudo, não conseguiu. O barulho dos carros que passavam pela rua impedia que ele as escutasse. Depois que a mãe de Aline entrou em casa, Reni decidiu atravessar a rua para comprar pão. Ricardo voltou para trás do balcão para atendê-la e puxou conversa. Bom dia. A senhora está muito bem essa manhã. Estava conversando com sua vizinha? Não. Que ideia. Não sou mais amiga dela. Aquela família cometeu um ato muito grave. O que de tão grave eles fizeram? De todos, Laodiceia tem a menor culpa nessa sujeira toda. Você quer saber sobre toda essa podridão? Eu lhe contarei tudo o que sei. Conhece a filha do casal? Não tive o prazer de conhecê-la, mas ouvi dizer que é uma moça muito bonita. Ora! Quem vê beleza não vê índole ou caráter. Essa moça é uma vadia. Ela traiu o noivo, um moço bonito e muito educado. Nossa! Olhando bem para você, saiba que se parece um pouco com Rômulo. Por acaso, você é parente dele? Não. Não conheci esse rapaz, Dona Reni. Você realmente se parece muito com meu querido amigo. Mas, como dizia, aquela vadia da Aline traiu o noivo com um molecote aqui da rua. O Atílio. Você o conhece? Sim. Sou amigo de Agnes, a irmã dele. É melhor que acabe com essa amizade. Essa menina é uma alcoviteira. Reni ficou mais de meia hora contando a história enviesada para Ricardo e comentou, por fim, que adorava Rômulo e que ele não merecia uma traição. Um mês após sua chegada a Curitiba, Ricardo finalmente descobriu tudo sobre a morte de Rômulo, ou imaginou ter descoberto. Ele, então, começou a elaborar um plano para se vingar de Aline, mas esbarrava-se no fato de que ela não saía de casa. O rapaz ouvia Reni afirmar aos brados que a moça estava de cama por se sentir culpada, e aquilo alimentava ainda mais sua raiva. Naquela noite,
Ricardo retornou mais cedo para a pensão e ficou esperando Atílio chegar da faculdade. Era por ele que o rapaz iniciaria sua vingança, pois estava a cada dia mais convencido de que Atílio fora um dos responsáveis pela morte de Rômulo. Antes, contudo, de dar início ao seu plano, Ricardo queria ter uma prova de que a vida continuava após a morte. O rapaz desejava veementemente receber uma carta do irmão, mas não poderia dar o nome de Rômulo Avelar para Atílio entregar no centro espírita, pois ele descobriria que eles eram irmãos. Apesar da forte semelhança entre Ricardo e Rômulo, Atílio não desconfiava de que o novo amigo era irmão do falecido noivo de Aline. Ricardo precisava dar um jeito de conhecer Aline e, para isso, começou a aproximar-se de Laodiceia e conquistar aos poucos a confiança da vizinha. O rapaz viu Atílio aproximar-se de sua casa e decidiu interpelá-lo no caminho. Ele disse: "Você precisa fazer alguma coisa." "Boa noite, Ricardo." "Preciso fazer alguma coisa a respeito de quê?" "Aline. A mãe dela me disse que essa moça não está nada bem e se nega a sair de casa para ir ao médico." "O caso dela não é para médicos, Ricardo, e sim para médiuns", respondeu Atílio. "Você realmente acredita que isso possa resolver o problema de Aline?" "Os médiuns são as mãos e as palavras dos espíritos. Não tenho dúvidas de que Aline precisa de ajuda, mas não posso fazer nada. Ela não deseja me ver nem aceita minha ajuda. Estou fazendo preces por ela no centro. Isso não é o bastante. Aline está a um passo do suicídio. Ela sempre esteve, Ricardo. Isso não é novidade. Aline é uma pessoa fraca, e a forma que ela encontrou de fugir dos problemas foi atentando contra a própria vida. Eu não sabia disso. Ela tentou cometer o suicídio em outras ocasiões. Desde a adolescência. Aline já tentou suicidar-se várias vezes. Dona Laodiceia sofre muito e está sempre atenta aos movimentos da filha. O pai de Aline chegou a retirar a porta do quarto dela para que Aline não se trancasse lá e tentasse tirar a própria vida. Os dois escondem todas as facas, tesouras e qualquer objeto cortante na edícula, onde guardam os materiais de limpeza e os remédios. Pobre mãe. Eu não sabia. Quando Dona Laodiceia me disse que Aline estava a ponto de se perder na depressão, eu tirei minhas conclusões. Disse Ricardo. Você presumiu que Aline tentaria cometer suicídio. Acertou. Foi exatamente o que Dona Laodiceia tentou lhe dizer. Não fazia ideia de que essa moça tivesse coragem de cometer tal loucura. Veja só do que aquele noivo se livrou. Rômulo talvez não suportasse se casar com uma pessoa tão fraca como Aline. Ele se livrou de um tormento, isso sim. Mas está morto, por se envolver com a pessoa errada. Não julgue Aline dessa forma dura, Ricardo. Você não a conhece. Ela precisa de apoio e carinho. Se olhar para Aline, terá vontade de protegê-la, ampará-la. Ela é uma moça doce e amável e, quando sorri, o que é raro, ilumina tudo à sua volta. Pena que, ultimamente, não encontre motivos para isso. Você a ama. Desde os meus 7 anos. Estudei com Aline na infância, me encantei com o sorriso dela e, desde então, tenho vivido um amor platônico. Quando finalmente consegui me aproximar dela na faculdade, soube que Aline estava noiva. Eu não sabia que o compromisso deles era sério. Em uma noite de luar, próximo ao portão de saída da faculdade, criei coragem e me declarei a ela, que ficou surpresa com essa revelação. Naquela noite, Aline acabou me revelando que também havia se apaixonado por mim na infância e afirmou que eu era o eleito de seu coração. Nesse momento, tomei coragem, abracei e a beijei. E foi aí que Rômulo apareceu na porta da faculdade e assistiu a essa cena. Eu não queria feri-lo, e ela também nunca desejou traí-lo. Foi nessa noite que ele pegou o carro e, infelizmente, sofreu o acidente que o matou.
Aline não se perdoou por isso, caiu em depressão e novamente tentou o suicídio. Vocês nunca mais ficaram juntos. Não. Foi apenas um beijo. Aline sente culpa pela morte do ex-noivo e me confidenciou que não o amava. César, o pai dela, trabalhava com Rômulo e insistiu para que os dois namorassem. Como sempre foi uma pessoa fraca, Aline não enfrentou o pai e acabou concordando em namorar esse rapaz. Os dois chegaram a noivar, e tudo deu errado. Você acha que Aline conseguirá se recuperar? Difícil. Ela não reage. Aline entregou-se à depressão e não aceita a ajuda de médicos nem de médiuns. Os espíritos afins encontraram a porta aberta e têm se somado à fraqueza dela. Temo que, desta vez, ela consiga o que deseja. Ricardo estava boquiaberto com o que descobrira sobre a fraqueza de Aline. O rapaz pensou em desistir da vingança, pois estava penalizado com o que escutara de Atílio. É melhor descansarmos essa noite. Aline talvez reaja. Quem sabe um dia ela se levante daquela cama. Disse Atílio com um semblante triste. Boa noite. Também fiquei triste com o que me contou. Ela precisa de ajuda, não de vingança. Vingança. Eu disse vingança. Você deve ter ouvido errado. Boa noite. Ricardo atravessou a rua e entrou rápido na pensão. Quando se deitou para dormir, não conseguiu conciliar o sono. Não tirava as palavras de Atílio da mente, pois ficara realmente mexido com o que descobrira sobre Aline. Precisava conhecê-la para tirar suas próprias conclusões. O rapaz, então, decidiu se aproximar de Laodiceia para conseguir entrar na casa e olhar nos olhos de Aline. Capítulo 18. Rômulo finalmente concluiu o curso na colônia Umbraline e estava melhor. O rapaz aprenderá a controlar seus pensamentos e a vibrar positivamente na medida do possível. Quando a lembrança de Aline surgia na mente de Rômulo, ele trocava a imagem dela pela de sua mãe e, assim, evitava pensar na moça e na traição que sofrera. Após a última aula do curso, Rômulo regressou para seu leito na enfermaria. Diariamente, ele era submetido a ondas de energias positivas, e sua aparência estava mais jovial. Ele voltou a ser um rapaz bonito e começou a despertar a curiosidade de algumas mulheres da colônia, que faziam de tudo para chamar sua atenção. Rômulo, no entanto, não aceitava a presença feminina ao seu lado. Quando ouvia vozes femininas, ficava extremamente irritado. O rapaz não compreendia o que estava acontecendo consigo, mas sentia que essa irritação não era normal. Intrigado, Rômulo contou o que estava acontecendo ao seu orientador, que decidiu encaminhá-lo a um psicólogo. Rômulo passou a frequentar as sessões de terapia, e o psicólogo, em posse das informações que levantara, concluiu que a traição que o rapaz ferira seu ego masculino. Rômulo nunca imaginara que seria traído por uma mulher, e, indagado pelo psicólogo sobre Aline, respondeu: Não desejo falar sobre Aline. Quero esquecer que um dia amei. Aquela ordinária. Impedir sua mente de pensar em Aline não resolverá um problema, Rômulo. Quer se livrar do problema? Quer voltar a ouvir uma voz feminina sem se irritar? A escolha é a sua. Não desejo ficar sozinho pela eternidade. Eu sempre amei a companhia das mulheres. O que preciso fazer, doutor? Limpar de uma vez por todas o sentimento de ódio que nutre por Aline. Rômulo, gostaria de convidá-lo a conhecer seu passado e descobrir por que foi atraído por sua noiva. Nada do que vivemos acontece por mero acaso, rapaz. Aline é uma vagabunda, traidora, ordinária. Não é prudente julgá-la. Você não conhece os motivos que o levaram até ela, Rômulo. Gostaria que controlasse sua mente e seus sentimentos e que não criasse energias densas dentro desta sala. Não suje o ambiente que preparei para atender aqueles que precisam de minha ajuda. Tentarei me controlar. Desculpe-me.
Preciso me curar dessa doença estranha. Acomode-se no divã, Rômulo, e relaxe o corpo e a mente. Sinta que está seguro, e vamos começar nossa viagem ao passado. Você teve experiências desagradáveis nas últimas encarnações e não aprendeu a aceitar a realidade. As mulheres têm direito à escolha. Para que o amor ocorra e haja um convívio agradável e proveitoso com o parceiro escolhido, é preciso que o amor nasça no coração de ambos. Não basta apenas uma pessoa sentir o amor pela outra. Ninguém pertence a ninguém. Esse foi meu caso. Quero lhe mostrar cenas do passado para despertar seu inconsciente e resolver essa pendência de uma vez. Olhe para a tela que colocarei diante de seus olhos, Rômulo. O rapaz ajeitou-se no divã, respirou fundo e reconheceu-se na tela. À sua frente, Rômulo via-se com roupas do século XVII cavalgando no meio de uma floresta. Ele estava procurando alguém e parecia muito nervoso. De repente, ele encontrou pegadas no solo que terminavam dentro de uma gruta. Sem fazer barulho, Rômulo entrou na formação rochosa, e lá estava ela nos braços de outro. Os dois estavam adormecidos, e Rômulo, sem piedade, atravessou sua espada no peito do rival. A moça acordou banhada com o sangue do amante e foi colocada sobre o dorso do cavalo. Rômulo, então, levou-a para casa, trancou a esposa no quarto e nunca mais a deixou sair de lá. Rômulo reconheceu a esposa do passado. Era Aline. E o amante era Tílio. Ele falou indignado. Aparentemente, os dois gostaram de me trair. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Rômulo, observe o que aconteceu com Aline depois de alguns anos trancada no quarto. Rômulo voltou novamente os olhos para a tela, e, enquanto a cena se desenrolava, o psicólogo comentou. Aline conseguiu pegar a adaga que estava escondida em sua bota, e, na última vez em que você esteve com ela para saciar sua sede de um corpo feminino, ela conseguiu cravar a adaga no próprio peito e perfurar o coração. Rômulo continuou assistindo às cenas que se desenrolavam diante de si. Quando Rômulo retornou ao quarto, Aline jazia coberta de sangue. Ele a amava, e, após o sepultamento da esposa, a vida do rapaz perdeu o sentido. O tempo passou, e Rômulo casou-se novamente. Sua segunda esposa deu-lhe um filho, mas os dois não conseguiam se entender. Rômulo viveu mais alguns anos ruminando sua triste história e acabou sendo consumido pela culpa, desencarnando e seguindo para o umbral. Na encarnação seguinte, que ocorreu por volta do século XIX, Rômulo reencarnou primeiro e tornou-se pai de Aline. Ele tinha grande apreço por essa filha, uma moça alegre e tímida. O encontro de Aline com Atílio foi inevitável, e o amor que existia entre eles retornou forte. Os jovens enamorados mantiveram essa paixão em segredo, e, quando Rômulo descobriu que sua amada filha se encontrava com rapazes escondidas, ficou furioso. Ele, então, afastou Aline de Madrid e internou-a em um colégio na Suíça. Muitos anos se passaram, e Atílio continuava esperando o regresso de Aline. Rômulo, contudo, impediu que a filha retornasse solteira e a obrigou a se casar com um nobre suíço. Quando retornou a Madrid com o marido, Aline acabou se encontrando com Atílio, e os dois logo perceberam que o amor entre eles continuava forte. O pai vigiava a filha para que ela não saísse de casa sem a companhia do marido, e Aline, então, foi ficando triste e novamente encontrou na morte o caminho ilusório da libertação. Dessa vez, a moça tomou um veneno forte, e Rômulo, mais uma vez, sofreu devido à culpa que sentia pelo suicídio da filha. A tela parou de exibir as imagens do passado, e Rômulo começou a chorar, sentindo que Aline estava se suicidando naquele instante. Eu fui o culpado. Não, Rômulo. Aline tem essa fraqueza. Ela não sabe enfrentar os desafios que a vida lhe impõe, não quer crescer, evoluir. Aline escolhe sempre o caminho da fuga no suicídio.
ela precisa despertar para a própria força e reagir quando for colocada à prova. Mas por que a colocaram à prova? Meu caro Rômulo, não existe evolução sem superação. No caso de Aline, ela precisa dizer não ao suicídio e usar a própria força para vencer esse desafio. Eu estou penalizado por ela, mas desejo ficar longe de Aline. O que preciso fazer para me livrar desse asco de ouvir uma voz feminina? Perdoar Aline e ajudá-la. Mas como poderei ajudar Aline? Ela é fraca e traidora. Rômulo, Aline ama Atílio. E ele a ela. Eles se escolheram, e nada que você fizer poderá modificar essa situação. Quer se ajudar? Quero. Então, ajude o casal a se unir novamente. Mostre que você mudou, unindo o que você insiste em separar. Mostre que é generoso e compreende o amor. Você deve estar brincando. Quer que eu ajude os dois a ficarem juntos. Quero ficar longe daqueles dois traidores. O perdão o libertará, Rômulo. Deseja permanecer no umbral por quantos séculos ainda? Sem amor, não existe a menor possibilidade de evolução para você. Existem tantos lugares maravilhosos para se viver. Todas as vezes em que você desencanou, acabou indo para o umbral e vivendo próximo a essa colônia. Não lhe bastou passar por tantas necessidades? Deseja permanecer estacionado? Sem aprendizado? Quer continuar vivendo deste lado, sem dar um passo no caminho de sua evolução? Chega de ser um pedinte, Rômulo. Você pode se transformar e seguir seu caminho sem peso desnecessário para carregar. Liberte-se. Perdoe definitivamente Aline e Atílio. Rômulo levantou-se do divã e caminhou nervoso pela sala. O psicólogo insistiu. Mantenha seu equilíbrio e reconheça que nunca será amado da forma como deseja por Aline. Existem milhões de mulheres que adorariam ser amadas por você. O que sente por essa moça não é amor, é posse. Liberte-a, Rômulo. Perdoe Aline. Eu gostaria muito de me libertar desse sentimento, mas sinto algo muito forte quando penso em Aline. Eu a desejo. Para que exista amor verdadeiro entre duas pessoas, é preciso que ambas amem na mesma intensidade, o que não é o caso de vocês. Esqueça esse amor. Transforme-o em um amor fraternal. Dê um passo na direção de sua evolução, senão ficará estacionado neste lugar sem luz. Até quando agirá assim? Você tem razão. Não quero mais sofrer pelo amor de uma mulher que não me ama. Eu desisto. Quero ser feliz. Ajude-me a perdoar Aline e Atílio. Não quero mais carregar o peso do ódio. Me ensine o que fazer para limpar esses sentimentos contraditórios em mim. Você tomou a decisão correta, Rômulo. Agora, poderemos dar início ao seu tratamento. Despeça-se de seus amigos. Você será transferido para a colônia Renascer. Tenho certeza de que vai gostar do lugar. Lá existe a luz do sol, que banhará seu corpo. Obrigado. Desejo conhecer outros lugares além desta colônia de socorro. Rômulo, você é o único responsável pelas portas que se abrirão em seu caminho evolutivo. Será uma viagem fascinante, meu amigo. Chega de sofrimento. Existem belos lugares esperando para que você consiga expandir seus conhecimentos. Tenho certeza de que encontrará diversão no aprendizado, que o nutrirá para uma nova vida. Limpe esse sentimento de ódio e frustração de si. Como dizem na Terra, a fila anda. Rômulo sorriu pela forma simples com que seu psicólogo tratava seu caso. O rapaz reconhecia que seria difícil deixar de amar a Aline, mas tentaria com todas as suas forças. Capítulo 19. Laodiceia entrou na padaria para comprar pães, mas haviam acabado. Uma nova fornada estava assando e em 20 minutos estaria pronta. Ricardinho,
Eu preciso dos pãezinhos agora. Não terei tempo de ir vir apanhá-los mais tarde. César precisa ir para o trabalho, e não posso deixar minha filha sozinha. Posso levar os pães para a senhora quando ficarem prontos, dona Laodiceia. Deixe-os pagos no caixa, e, assim que estiverem prontos, tocarei a campainha de sua casa. Você é muito gentil, Ricardo. Vou aceitar sua ajuda. Ele sorriu e, para não ser ouvido por outro balconista, disse baixinho: desta forma, posso descansar um pouco e tomar um cafezinho com uma amiga. Compreendi. O cafezinho estará esperando em 20 minutos. Laodiceia se foi, e Ricardo ficou observando a rua e o movimento dos carros. Ele esperou César sair de casa para entregar o pão para Laodiceia e, assim que o homem partiu, tocou a campainha. Laodiceia surgiu na janela do segundo andar e pediu a Ricardo que entrasse. Ela avisou ao rapaz que o portão estava aberto e que a porta da frente também estava destrancada. O rapaz entrou e fechou o portão ao passar. Já dentro da casa, os olhos de Ricardo começaram a registrar todos os detalhes. Parado à porta de entrada, ele ficou esperando Laodiceia entrar. A mulher desceu rápido e levou-o para a cozinha. A mesa estava posta para o café da manhã, e Laodiceia disse: sente-se. Quero que prove o bolo que acabei de tirar do forno. Aline adora. Quase todas as manhãs, preparo um bolo para ver se ela desce para tomar café comigo. Penso que, desta vez, deu certo. Estou ouvindo passos descendo as escadas. Será que deu certo? Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos na expectativa de Aline entrar na cozinha. Minutos antes, Aline ouviu a campainha soar e Laodiceia pedir para uma pessoa entrar na casa. Nesse momento, o espírito que estava ao lado da moça a incentivou a descer as escadas e ver quem estava visitando Laodiceia. Aline, então, vestiu o roupão rapidamente e passou a mão pelos cabelos, ajeitando-os. Foi ao banheiro, escovou os dentes, lavou o rosto e desceu com dificuldade as escadas. Como passava muito tempo deitada na cama, ela sentia a musculatura de seu corpo rígida. Aline parou perto da entrada da cozinha e, quando viu Ricardo, teve a certeza de que estava diante de Rômulo. Sentado à mesa, o rapaz educadamente tomava o café da manhã e, quando a viu, levantou-se para se apresentar. Aline não conseguia desviar os olhos do rosto de Ricardo. Bom dia, senhorita. Sou Ricardo, amigo de sua mãe. Bom dia, sou Aline, ela respondeu em um tom pouco audível. Venha, filha. Tome café conosco. Aline aceitou a mão que Ricardo estendia a ela. O rapaz conduziu-a até a cadeira que Laodiceia puxara. Laodiceia estava muito feliz em ver a filha deixar o quarto depois de meses. Ela pegou a xícara que Aline gostava, colocou leite quente com um pouco de achocolatado e perguntou: quer comer pão ou prefere bolo de banana? Eu preparei especialmente para você, querida. Quero bolo, mamãe. Você se parece muito com Rômulo, Ricardo. Não é, mamãe? É verdade. Ricardo se parece com Rômulo. Os olhos, os lábios finos, os cabelos. Você conheceu Rômulo? Não. Me mudei para Curitiba há pouco tempo. Onde morava antes? Em São Paulo. O que o trouxe para Curitiba? Curiosidade. Gosto de conhecer lugares e a cultura de outras cidades. Em São Paulo, morei no bairro do Bexiga. Fazem belas festas italianas lá. Ricardo não conhecia São Paulo, mas mentia para impressionar Aline e Laodiceia. Ele mostrou-se divertido e gentil com elas. Conhece São Paulo, Aline? Não, dificilmente deixo meu quarto. Não gosto de barulho e odeio ouvir os comentários desagradáveis da vizinhança. Prefiro ficar quieta em meu canto.
Mas o sol não entra no seu quarto. Deveria tomar um pouco de sol, sair, se divertir com os amigos. Não tenho amigos. Se você permitir, eu poderia ser seu amigo. O que acha de passearmos um pouco por Curitiba? Ainda não tive tempo de conhecer os pontos turísticos da cidade. Dizem que o Jardim Botânico é lindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aline olhou para Ricardo e ficou ainda mais pálida. Ela levantou-se e deu alguns passos em direção à porta, mas, como estava fraca, perdeu os sentidos. Ricardo foi rápido e, antes que a moça batesse a cabeça no chão, amparou-a. Assustada, Laodiceia não conseguia se levantar. Ele pegou Aline em seus braços e perguntou: Eu disse alguma coisa errada? Não. É que ela e o noivo costumavam passear no Jardim Botânico. Penso que seu convite a fez se recordar dos passeios com a Rômulo. Não tive a intenção de provocar um desmaio em sua filha. Desejei ajudá-la, tirá-la um pouco de casa. Leve-a para o sofá da sala. Vou pegar o vinagre para ela cheirar e acordar desse desmaio. Ricardo ficou ao lado de Aline olhando para o rosto pálido e belo da jovem. O coração do rapaz batia descompassado, e ele sentiu vontade de beijar os lábios da moça. Aline era tão frágil e bela. Laodiceia demorou alguns minutos para voltar, e ele controlou-se. A jovem despertara nele a proteção masculina diante da fragilidade. Laodiceia retornou com um frasco de vinagre nas mãos. Ricardo esfregou os punhos de Aline, como viu fazerem nos filmes. Ele olhou para os pulsos da moça, notou as grandes cicatrizes e teve certeza de que Atílio falara a verdade sobre as diversas tentativas de suicídio de Aline. Laodiceia tirou os braços de Aline das mãos de Ricardo e disse: Quando era pequena, Aline sofreu um acidente nos vidros da janela. Cortaram fundo, e por pouco não perdemos nossa riqueza. Não conte a ninguém do bairro sobre essas cicatrizes, por favor. Fique tranquila, dona Laodiceia. Eu nada direi. Será nosso segredo. Aline acordou com o cheiro de vinagre e desculpou-se dizendo: Desculpe. Não tenho boas lembranças do Jardim Botânico, Ricardo. Se quiser, poderíamos passear no shopping. O que acha? Será um prazer, Aline. Mas você disse que não gostava de barulho, e lá tem muito barulho. Podemos assistir a um filme. Boa ideia. Gosta de comédia ou... Comédia. Estou precisando rir um pouco. Combinado. À noite, iremos ao cinema para assistir a uma comédia. Hoje, eu não posso. Não estou forte o suficiente para deixar esta casa. Que tal sábado? Preciso tomar umas vitaminas para tentar recuperar minhas energias. Ricardo amparou Aline até o quarto e retornou ao trabalho no balcão da padaria. Ele não compreendia por que a moça aceitara seu convite para sair, e nem ela, deitada em seu quarto, conseguia explicar por que aceitara o convite do rapaz. Dois espíritos femininos que estavam ao lado da moça eram responsáveis por aquele encontro, por a incentivarem a sair com Ricardo. Laodiceia ficou feliz em notar que a filha estava reagindo. A mulher desceu à cozinha, preparou uma vitamina reforçada para Aline e obrigou-a a beber um pouco. A moça queixou-se e disse: Não consigo beber tudo, mãe. Meu estômago está pesado. Se eu tomar mais um gole, vomitarei. Então, tome mais 2 goles para o copo ficar pela metade. Assim, você me deixará feliz. Não posso. Mais tarde, beberei um pouco mais. Sabe que não sou de comer muito. Eu sei. Você está muito magra e pálida. Então, filha, gostou de Ricardo? Ele se parece tanto com Rômulo. Talvez quando Rômulo tinha uns 18 anos. Ricardo deve ter essa idade. Ele tem um lindo sorriso.
Como o de Rômulo. Você aceitou sair com o rapaz somente porque ele se parece com Rômulo? Não sei por que aceitei sair com ele, mãe. Talvez esse seja o motivo. Queria muito que Rômulo estivesse vivo, para que eu pudesse me explicar. Atílio jamais poderia ter me beijado na faculdade. Eu fui surpreendida. Não queria trair meu noivo, mas sempre fui apaixonada por Atílio. Ele foi meu primeiro amor. Queria terminar meu noivado como uma adulta. Ter tido uma conversa franca e definitiva. Eu sinto muito, querida. Também sinto muito, mãe. Por que as coisas tiveram de ser assim? Um beijo acabou destruindo a vida de duas pessoas. A família de Rômulo também tem sofrido com a morte dele. Queria muito consolar a mãe dele, mas não tenho coragem de falar com ela. Não consigo encarar a família de meu ex-noivo. Me sinto culpada. Até papai me acusa. Isso não é verdade, querida. Seu pai a ama e quer vê-la bem. Pode até ser verdade, mamãe, mas não consigo mais olhar nos olhos dele. Pela primeira vez, você está falando comigo sobre esse assunto. Aline, quero que saiba que Rômulo está bem em outra dimensão. Estive com Atílio em um centro espírita, um lugar adorável de energia deliciosa. Também precisei de ajuda e foi no centro que consegui encontrar forças para enfrentar a situação. Compreendi aonde deseja chegar com essa conversa, mamãe. A senhora quer que eu a acompanhe até esse centro para conversar com os espíritos. Tenho medo. Podemos pular essa parte? Não, filha. Eu continuarei insistindo para que busque ajuda com pessoas que sabem como auxiliá-la. O que podem fazer para que eu volte a ficar bem? Não sou tão ignorante a ponto de não saber que sou a única que tem o poder de me deixar bem. Atílio vive dizendo isso. Você é a única que pude encontrar forças para seguir em frente. Perdoe-me, mãezinha. Eu não tenho vontade de viver. Não fale assim, querida. Você sabe que eu sofreria se você me deixasse sozinha. Os filhos têm que viver mais que os pais. Isso deveria ser uma lei. Acalme-se. Estou tentando reagir. Pela senhora, mas não por minha vontade. Obrigada, filha. Eu lhe peço que não me deixe. Eu a amo tanto. Não sabe como fico destruída quando sinto que está desistindo da vida. Não desista, Aline. Seja forte. Venha comigo ao centro espírita. Eu lhe imploro, por favor. Vamos buscar ajuda. Lá, você certamente aprenderá a viver com leveza, apesar dos problemas que enfrenta. Me dê mais um tempo, mamãe. Ainda não estou pronta para frequentar um lugar desses. Juro que não atentarei contra minha vida. Fique tranquila e tranquilize o papai. Não gosto quando ele fica atento aos meus movimentos. Preciso de um pouco de liberdade. Ainda não estamos prontos para lhe dar essa liberdade, Aline. Você terá de conquistá-la novamente. Seu pai e eu nos desdobraremos em plantão nesta casa para não deixá-la sozinha um só segundo. Isso não está certo. Eu tenho direito à liberdade. Quando provar que desistiu de suicidar-se, conversaremos a respeito. Até lá. Não adianta pedir. Isso é um absurdo. Já aceitei sair com seu amigo. Não é o bastante para provar que estou reagindo. Quero um pouco de liberdade e tenho esse direito. Laodiceia percebeu as verdadeiras intenções da filha, ficou furiosa e disse. Então, foi por isso que aceitou o convite de ir ao cinema com Ricardo. Pois saiba que também estarei presente nessa sessão. O que o rapaz pensará ao ver a senhora no cinema, mãe? Isso é ridículo. Você não me engana. Ridículo é se aproveitar de um convite para tentar se suicidar. Você não pensa em ninguém, Aline. É egoísta. Esta noite,
Todos nós iremos ao centro espírita pedir ajuda. Eu não irei. Eu a levarei, nem que seja amarrada. Desta vez, você não me escapa, Aline. Tentei ser carinhosa e compreensiva, mas tudo o que você queria era me enganar. Se não amar sua vida, saiba que eu e seu pai amamos. Você não nos deixará, enquanto estivermos vivos. Compreendeu bem, Aline? Serei sua sombra. Se quiser morrer, que morra em vida. De outro jeito, não conseguirá. Laodiceia deixou o quarto desapontada com a filha e chorou pelo resto do dia. Capítulo 20. Naquela tarde, Atílio ligou para a casa de Laodiceia para ter notícias de Aline e, ao ouvir a voz da mãe da moça, logo percebeu que as coisas não estavam bem. A senhora está chorando, dona Laodiceia. É você, Atílio? Sim. Liguei para ter notícias de Aline. Como ela está? Na mesma, querido. Continua insistindo no suicídio. Não sei mais o que fazer. Estou a ponto de fazer uma besteira. Quero desaparecer desta casa. Não faça isso, dona Laodiceia. Aline precisa da senhora. Ela está precisando de energia positiva para ter forças para continuar em sua batalha. Vamos ao centro. Não posso deixar Aline sozinha. Desejo entrar naquela sala novamente e receber a força daqueles cristais, mas como poderei fazer isso? Aquela desmiolada não pode ficar sozinha. Posso ficar com ela esta tarde para que a senhora consiga ir ao centro. Seria arriscado, Atílio. César pode chegar e vê-la em nossa casa. Meu marido anda muito nervoso. Me parece que as coisas não andam bem no escritório. Perderam uma causa importante, os clientes estão desaparecendo, e o dinheiro não entra. César está muito preocupado e os sócios também estão. No centro, explicaram que, quando uma pessoa está sofrendo uma obsessão espiritual, a primeira coisa que desaparece é o dinheiro. Isso está acontecendo com nossa família, Atílio. Não sei mais o que fazer. Estou ficando doente e tenho sentido dores no corpo. César também sente dores, e o dinheiro não tem sido suficiente para cobrir as despesas normais de uma casa. Vocês precisam de ajuda urgente. Tente convencer seu marido a visitar o centro espírita ou receber em sua casa alguém de lá, que pode ajudá-los. Eles fazem visitas em casa. Quando o caso é muito grave, e a pessoa que está precisando de ajuda não consegue se locomover, seja por limitações físicas ou devido a casos como o seu, fazem visitas onde são solicitados. Eu preciso de ajuda, Atílio. Por favor, converse com o dirigente do centro. Se César aceitar, falarei com a direção do centro e pedirei ajuda. César jamais permitiria essa visita. Pensei que os trabalhadores pudessem vir até aqui quando ele não estivesse em casa. O caso de minha família é muito grave. Você acredita que Aline aceitou o convite de Ricardo para irem ao cinema? Atílio foi pego de surpresa e não sabia o que dizer. Amava Aline e ficou chocado ao ouvir que ela aceitara sair com outro. Ricardo e Aline? Indagou Atílio. Deixe-me explicar. Laodiceia contou o que acontecerá durante a manhã em sua casa e terminou dizendo: tudo o que ela queria era sair de casa para concretizar o que mais deseja. Encontrar a morte. Tem certeza disso? Tenho sim. Encostei-a contra a parede, e ela admitiu sua intenção de usar Ricardo para ficar longe de casa e terminar o que começou. O caso é mais grave do que imaginávamos, dona Laodiceia. Tire de casa qualquer coisa que ela possa usar para cometer o suicídio. Cinto, lençol, toalha de banho. Qualquer coisa que ela possa utilizar como corda para se enforcar. Eu fiz isso há muito tempo. Deixo tudo bem trancado na edícula. Não uso lençóis na cama dela. Não sei mais o que fazer para demovê-la dessa ideia.
Aline está obcecada em cometer suicídio. Não suporto mais ver minha filha agindo dessa maneira. Tenho lutado todos os dias contra isso, porém, estou perdendo as forças, Atílio. Não se entregue. A senhora não está sozinha. Venceremos essa luta. Deseja que eu fale com César? Não. Deixe que eu mesma tente me entender com ele. Depois, lhe mandarei notícias. Obrigada por se mostrar solidário com meu desespero. Por favor, fale com o dirigente do centro, pois preciso de ajuda urgente. Se a senhora precisar de alguma coisa, tem o número de meu telefone. Pode me ligar a qualquer hora. Tenha força, Dona Laodiceia. Laodiceia desligou o telefone e subiu para ver como Aline estava. Quando entrou no quarto da filha, ficou admirada com o que viu. A moça tomara banho e estava arrumada, maquiada e perfumada. Ao ver a mãe, Aline abriu um sorriso e disse: Estou pronta, mãe. Rômulo chegou. Ele me convidou para um passeio especial. Vamos a um jantar com o reitor da faculdade. Depois do jantar, haverá um baile. Estou bonita, mamãe. Está linda, filha, mas não faça isso comigo. Você sabe que Rômulo morreu naquele acidente na estrada. Isso foi boato da velha Reni. Rômulo esteve aqui hoje e me convidou para sairmos. Teremos uma noite especial. Laodiceia não sabia o que responder para a filha e naquele momento teve a certeza de que Aline perdera o equilíbrio de suas faculdades mentais. A mulher, então, ligou para César, pedindo que ele retornasse para casa com urgência. Ele não questionava mais os motivos para a esposa chamá-lo naquele tom. Tinha certeza de que a emergência se tratava de Aline. Nervoso, César desligou o telefone e avisou a secretária que teria de se ausentar do escritório. Ele seguiu para o carro que o deixara no estacionamento e, de repente, sentiu uma forte pontada no peito. Respirando fundo para tentar amenizar a dor que vinha sentindo havia alguns dias, acelerou o carro e partiu. No caminho, a pontada no peito veio mais forte, e César por pouco não bateu no veículo da frente. O motorista do outro automóvel freou bruscamente, desceu e foi tirar satisfação com ele. O senhor não sabe dirigir? Por pouco não atropelou as crianças que atravessavam a rua. Não notou que parei para que elas passassem. O homem olhou para César e percebeu que ele estava passando mal. Mais calmo, disse. O senhor não está bem. Sou médico e posso ajudá-lo. O que está sentindo? Uma dor forte no peito, César falou. O médico afrouxou a gravata de César, inclinou o banco do carro para deitá-lo e deixá-lo o mais confortável possível até a chegada da ambulância, que ele chamou com urgência. Fique calmo, senhor. Em breve, estará no hospital. O senhor tem plano de saúde? César retirou a carteira do bolso e entregou ao médico. Uma viatura da polícia estava passando pelo local, e 2 policiais desceram do veículo para entender o que estava acontecendo. O médico explicou a situação, e um dos policiais prontificou-se a dirigir o carro de César até o hospital, assim que a ambulância chegasse para resgatá-lo. Após uma breve espera, que pareceu longa para César, uma ambulância levou-o para um hospital próximo, onde o médico que o atendera trabalhava. Um dos policiais dirigiu o carro de César até o estacionamento do hospital e deixou a chave na recepção. Como César estava consciente, o médico pediu-lhe que fornecesse um telefone de algum familiar ou amigo. A recepcionista do hospital, então, ligou para a casa de Laodiceia e informou-lhe que César estava na emergência, pois passara mal no trânsito e fora socorrido. Ela também pediu que alguém da família comparecesse ao hospital para assinar a papelada, pois ele seria submetido a uma cirurgia de emergência. Laodiceia não sabia o que fazer, pois precisava ir ao hospital, mas não podia deixar Aline sozinha em casa. Ela pensou em chamar Reni,
Mas recordou-se de que a velha amiga de sua mãe não estava em condições de fazer-lhe esse favor. Só havia uma pessoa que poderia cuidar de Aline. Atílio. Ela, então, ligou para o rapaz para pedir-lhe ajuda, e, prontamente, Atílio apressou-se em seguir para a casa de Laodiceia. Ela estava aflita esperando-o no portão da padaria. Ricardo notou o nervosismo da mãe de Aline e foi até lá para saber o que estava acontecendo. Agora não tenho tempo para conversar, Ricardo. Estou esperando Atílio para cuidar de Aline. César está mal no hospital. O que ele tem? A recepcionista do hospital disse que César precisa passar por uma cirurgia urgente. Deve ser o coração. Ele andava se queixando de uma dor no peito. Eu disse ao meu marido para procurar um médico, mas César é teimoso e não foi. Fique calma. Posso ficar com sua filha até Atílio chegar. A senhora pode correr para lá. Melhor não, Ricardo. Aline não está bem. O que ela tem? Ficou confusa com seu convite. Se ela não estiver mentindo, acredito que Aline surtou. Reni apareceu no portão e ouviu o que Laodiceia dissera. Sem pestanejar, a mulher falou alto para toda a vizinhança ouvir. Agora, Aline está se fazendo de louca. Isso é a culpa corroendo os neurônios dela. Culpa por ter matado o noivo. Vagabunda é o que ela é. Laodiceia perdeu o controle e, furiosa, foi para cima de Reni, acertando um forte soco na boca da velha senhora. Rapidamente, Ricardo segurou Laodiceia, ou ela teria dado uma grande surra na vizinha idosa. Não faça isso. A senhora perdeu a razão, dona Laodiceia. Não pode agredi-la dessa forma. Laodiceia tremia e começou a chorar. Os nervos da mulher estavam à flor da pele. Depois do soco, Reni entrou na casa o mais rápido que pôde, levando a mão à boca, que sangrava. Atílio estacionou o carro na frente da casa de Aline e assustou-se com o estado de Laodiceia. A senhora não está em condições de ir ao hospital sozinha. É melhor que chame um parente para acompanhá-la até lá. Não tenho parentes vivos, Atílio, e a família de César mora em São Paulo. Ricardo, acompanhe nossa amiga até o hospital, pediu Atílio. Claro. Mas ela não está em condições de seguir de ônibus pela cidade. Você poderia levá-la em seu carro? Não. Atílio precisa ficar cuidando de Aline, Ricardo. Eu conseguirei ir de ônibus ao hospital. Se tivesse dinheiro, pegaria um táxi. Há uma forma de resolvermos esse assunto. Disse Atílio entrando na casa de Laodiceia. Rapidamente, ele ligou para o colégio de Agnes e, com poucas palavras, explicou o que estava acontecendo. Como já estava na última aula, a jovem prontificou-se a acompanhá-los até o hospital. Atílio, então, correu para pegar a irmã no colégio, enquanto Laodiceia trazia Aline para a sala da casa. Laodiceia decidiu que seria melhor levar a filha com eles, e, 10 minutos depois, todos estavam no carro de Atílio. A mulher estava um pouco mais calma e pediu a Agnes que cuidasse de Aline e não a deixasse sozinha um minuto sequer. A moça estranhou o pedido, mas se calou quando Atílio piscou para ela pelo espelho retrovisor. Sentado ao lado de Atílio, Ricardo não compreendia o que estava acontecendo com Aline e perguntava-se por que ela está vestida com um vestido de festa e bem maquiada. Aline tocou nas costas de Ricardo e disse: Pena que nosso encontro não está acontecendo conforme planejamos. Um encontro para nós dois, Rômulo. Haverá outras oportunidades de ficarmos juntos. Por que não comentou nada sobre minha roupa? Estou bonita, meu noivo. No carro, o silêncio foi geral, e todos perceberam que Aline não estava bem. Atílio disse baixinho para Ricardo: Concorde com ela. Diga que você é o noivo dela. Você está linda. Será a moça mais bonita do lugar.
Gostou da cor do vestido? Sim. Ficou muito bem em você. Atílio estacionou na frente do hospital, e Aline segurou Ricardo pelo braço, impedindo-o de deixá-la na companhia de Atílio e Agnes. Está gostando da história? Então, por favor, deixe o seu gostei. Gratidão. Capítulo 21. Aline sorria estranhamente para Ricardo, e Agnes, assustada, perguntou: o que ela tem? Não sei. Parece-me que está tendo alucinações, respondeu Atílio. Será que está drogada? Não. Mas que ideia, Agnes. Aline não usa drogas. Não sei não. O comportamento dele está muito estranho. Na cabeça dela, Ricardo é Rômulo. Não seria melhor que um médico examinasse? Isso me parece efeito de drogas. Como sabe? Já usou drogas, por acaso? Não uso e nunca usarei. Mas em qualquer esquina deste planeta, você encontrará um usuário. Eles ficam num estado mental muito parecido com o de Aline e criam um mundo que não existe. Estou ficando assustada com essa situação. Será que ela ficará agressiva? Aline nunca foi agressiva. Não existe nada nela que remeta à violência. Olhe para ela, Atílio. Ela também nunca foi doida, mas agora parece estar. Não está vendo Aline querendo dançar com Ricardo no meio da sala de espera do pronto-socorro? Faça alguma coisa para evitar esse escândalo. Atílio aproximou-se de Aline e pediu para cheirar a boca da moça, que se negou e procurou ajuda com Ricardo. Ele não foi convidado para nosso baile, Rômulo. Não quero esse cara por perto. Querido, retire-o imediatamente do salão. Chame o segurança. Aline movimentava os braços e chamava o segurança do pronto-socorro, que estava parado à porta. O segurança aproximou-se e perguntou: o que deseja, senhorita? Esse sujeito está sendo inconveniente. Retire-o do salão, por favor. Quero dançar com meu noivo a noite toda. O que ela tem? Está drogada? Ela não está bem. Já fizeram a ficha para passar com um médico? Não. Entregue os documentos dela no balcão de atendimento. Hoje, o movimento está fraco, e ainda é cedo. Não perca tempo. Mais tarde, o lugar ficará lotado. O segurança acompanhou Atílio e Agnes até o balcão de atendimento. A moça segurava a bolsa de Aline e fez a ficha para que ela fosse atendida. O que estão fazendo? Não estamos aqui para isso. Dona Laodiceia não disse para passar Aline no médico, disse Ricardo, quando, finalmente, conseguiu se desvencilhar dos braços da moça e correr até o balcão de atendimento, deixando-a sentada na cadeira. Não percebeu o estado em que Aline está? Ela deve ter se drogado. Agnes voltou-se para Atílio e disse: assine logo essa ficha, meu irmão. Ela deve ter tomado algo para se matar no quarto ou no banheiro. Não conseguiria. Todos os produtos de limpeza e os remédios da casa ficam trancados na edícula, disse Atílio. Os shampoos e os perfumes também? Acho que não. Ela tomou alguma coisa. Assine logo essa ficha médica, e vamos passar essa doida em uma consulta. Não quero que ela morra ao meu lado. Atílio assinou a ficha, e Agnes ficou mais tranquila. A moça sentou-se ao lado de Aline e disse para Ricardo: consegui fazer meu irmão passar essa doida em uma consulta. Quando chamarem o nome dela, convide-a para dançar lá dentro. Aline perguntou para Agnes: quem é você, garota? Sou a garçonete. Aceita um copo de água, senhorita? Não, obrigada. Poderia nos dar licença? Gostaria de ficar à vontade com meu noivo. Quem mandou você ser parecido com Rômulo?
Entrou na confusão da maluca. Ficarei próxima à entrada para deixar o casalzinho sozinho. Fique aqui, Agnes. Não quero ficar sozinho com ela. Melhor não contrariá-la. Fique aí e represente seu papel. Pelo que estou notando, o enganado foi meu irmão. Aparentemente, ela gostava muito de Rômulo. 20 minutos depois, o médico chamou Aline. Ricardo levantou-se da cadeira e convidou. Vamos. Estão nos chamando. Para onde vamos? Para um local reservado. Você sempre galante e safadinho. Vamos. Atílio e Agnes entraram na sala do médico antes de Aline entrar e rapidamente explicaram o que estava acontecendo com a moça. Quando ela entrou no consultório, o médico examinou as pupilas de Aline e não teve dúvida. Ela ingerira alguma substância alucinógena. Ele aferiu a temperatura e ficou preocupado ao ver que o termômetro marcara 39 graus centígrados. Além da temperatura corporal elevada, a pressão arterial de Aline estava baixa. Vocês a trouxeram a tempo. Não sei o que ela ingeriu, mas o estado dessa moça é preocupante. Além de estar sofrendo com alucinações, está febril e com a pressão baixa. A substância tóxica que ela tomou se espalhou, não deve estar mais no estômago. Precisamos saber o que essa moça tomou para indicar o tratamento correto. Voltem para a casa dela e vasculhem o lugar. Procurem algum recipiente que esteja vazio. O médico encaminhou Aline para o hospital localizado ao lado do pronto-socorro, e Atílio, Ricardo e Agnes não sabiam como informar a Laodiceia de que Aline também fora internada. Que os três foram ao outro prédio procurar Laodiceia e souberam na recepção que César estava no centro cirúrgico. Eles, então, seguiram para a sala de espera para encontrar a mãe de Aline. No caminho, Atílio encontrou Beatriz, a enfermeira que se tornara sua amiga. O que faz aqui, Atílio? Que bom que encontrei, Beatriz. Eu preciso achar a sala de espera próxima ao centro cirúrgico. Algum parente está na sala de cirurgia? O pai de Aline está lá. Recorda-se dela? A moça que tentou se suicidar? Claro. Venha comigo. Atílio contou a Beatriz o que estava acontecendo com aquela família, e, sem floreios, ela disse: essa moça acabará perdendo todos à sua volta e terminará seus dias em um sanatório, no meio de doentes mentais, Atílio. Isso normalmente acontece com esse tipo de pessoa. Final tenso, hein? Comentou Agnes com Ricardo. Será que ela está certa? Será que Aline terá um fim trágico, se não conseguir se matar? Esse é um castigo drástico para quem é inocente da morte do noivo. Ainda acha que Aline não gostava dele? Perguntou Ricardo. Pela demonstração de carinho e sedução que presenciei, penso que Aline era louca de amor por Rômulo. Meu irmão é o verdadeiro trouxa nessa história. Aline só faltou tirar a roupa aí. Agnes, não foi bem assim. Não foi porque estávamos em público. Se você estivesse sozinho com Aline, seria uma loucura. Brincou Agnes. Beatriz levou os três para a sala de espera, onde estava a Laodiceia. Com um terço nas mãos, ela orava para que a cirurgia de César ocorresse bem. Ao ver os três entrando na sala, Laodiceia procurou Aline entre eles, mas não a encontrou. Ela ficou pálida e, aflita, questionou. Onde está minha filha, Atílio? Por que ela não veio com vocês? Aline foi internada. Ela está com a pressão baixa e com febre. Ela estava bem quando a deixei. Aline não estava bem, dona Laodiceia. Ela parecia estar drogada, disse Agnes. Atílio beliscou o braço de Agnes para que ela não fizesse aqueles comentários diante de Laodiceia. A jovem pulou de dor e soltou um sonoro aí. Não agrida a sua irmã, Atílio. Ela disse a verdade.
Aline não estava em seu juízo perfeito. O que será que ela fez dessa vez? Meu Deus, eu tirei de casa não tudo o que ela pudesse usar para se matar. Onde foi que eu errei? A senhora não deve se sentir culpada pelos atos de sua filha. Tenho certeza de que tem feito tudo para demovê-la dessa situação. A equipe médica está esperando uma resposta sobre a substância que Aline ingeriu para medicá-la corretamente, disse Beatriz.